E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Muito bom, vamos chegando, vamos nos aproximando. Se o sentido da vida, se o mandamento maior é amar o próximo, precisamos nos aproximar para um dia aprendermos a amar como Jesus amou. Vamos então nos aproximar na prática da reflexão, da oração, na prática do bem. Nada é mais importante nesse momento. Oração, reflexão e bem, em doses ilimitadas. A coisa mais importante, vamos nos habituar à oração, à reflexão e à prática do bem. Vamos lá? Hoje e sempre, todos os dias que nos for possível, às 18 horas, estamos aqui para o nosso exercício. Acender uma pequena luz, acender uma pequena vela no meio da escuridão imensa. Primeiro porque não nos é possível, dentro da nossa dimensão, dentro da nossa singeleza, dentro do projeto pedagógico maior de Deus, ser mais do que uma vela acesa. Mas segundo, porque uma vela acesa no meio da escuridão faz uma diferença enorme. Uma pequena vela acesa em meio a uma densa escuridão será uma referência única, poderosa para todos os que ali estiverem. Não é assim? Fantástico! Hoje iremos pensar sobre o amor e a dor. A reflexão sobre a dor é extremamente importante. Os espíritos nos revelaram que estamos num planeta, num estágio da humanidade da Terra chamado expiação e provas. E tanto expiações quanto provas se expressam através da dor. Como entender o fenômeno da dor? Para depois, então, buscar algum entendimento sobre o fenômeno do amor. Espanta muito todo estudante espiritual ao saber que a dor que sofremos hoje, que toda dor que sofremos hoje é resultado de uma ação desarmônica do passado. Seja esse passado remoto, esse passado de outras vidas, ou seja esse passado ainda mesmo dessa vida. A única exceção seriam, para o nosso nível, seriam as provas, que seriam dores que nos habilitariam, como as provas escolares, a melhores situações, as situações mais destacadas, mais interessantes no futuro. Claro que, segundo a revelação dos Espíritos, existe também a alternativa da missão, mas a missão foge da nossa capacidade nesse momento. A missão é endereçada para espíritos que já alcançaram um estágio evolutivo maior. Os missionários estão alguns passos adiante da média de todos nós. Então, provas e expiações, dores. Como entender que a dor tenha sido uma opção, em primeiro lugar, inconsciente de cada um de nós. Inconsciente porque erramos e, na nossa irresponsabilidade, achávamos que
nada pegaria, nada aconteceria conosco. Mas algo dentro de nós, no nosso inconsciente, sabia que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Que todo aquele quem planta ventos colhe tempestades, não é assim? Todo aquele que tem liberdade no agir e no errar, receberá obrigatoriedade no arrepender-se, no reparar os seus erros. Então, essa é primeiro espanto com relação a ser a dor opcional. E o segundo, ainda maior que esse, é saber que todos nós, para reencarnar, temos uma programação, um planejamento reencarnatório, e que a ampla maioria de nós escolhe passar por dores, passar por essas dores que nós estamos vivendo. Para alguns isso já será demais. Como alguém escolher dores? Escolhemos dores. Por exemplo, aquele que fez dívidas no passado, poderá sim escolher, deverá, se tiver responsabilidade, escolher sacrificar-se no seu lazer, nas suas possibilidades, sacrificar seu dinheiro, sacrificar seu tempo, fazendo horas extras, trabalhos adicionais, para se livrar da condição de devedor. Mais ainda, poderá sacrificar seu tempo, sacrificar sua atenção, seu lazer, para passar por vestibulares ou concursos públicos, por saber que tanto um gênero de provas quanto o outro abrirá imensas possibilidades futuras. Então, sim, aqui na Terra mesmo, sim, sem nenhuma perspectiva espiritual, sabemos que alguns de nós escolhem passar por certas dores, certas dificuldades, certas limitações, exatamente por vislumbrarmos um grande ganho com aquelas dores. Talvez o parto seja o símbolo maior, já que mulheres, mesmo tendo tido um parto difícil, planejam outras gravidezes, se submetem a outras dores pela certeza dos magníficos, enormes, gigantescos ganhos que terá com a vinda de mais filhos. Então, sim, a dor é não só aceita, como optativa inconscientemente, no caso das expiações, e conscientemente no caso das provas. Decisões nossas. As dores são decisões nossas. Mas sendo assim, como entender que nós, nos sacrificando para nos libertarmos de dores passadas, dores oriundas de erros passados, continuemos a praticar erros agora? Como entender isso? É realmente espantoso. Porque, vejamos assim, somos órgãos de um mesmo corpo, cada um de nós, células, tecidos, órgãos de um mesmo corpo. E jamais pensaríamos que um corpo, que órgãos de um mesmo corpo possam optar por trabalhar apenas para si mesmo. Então o pulmão respirar apenas para si mesmo e não repassar esse oxigênio através da corrente sanguínea para todo o corpo. Que um estômago fosse
digerir os alimentos e não colocar na corrente sanguínea para alimentar as células, mas que retivesse aquela nutrição para alimentar apenas as células do próprio estômago. Que o coração bombeasse sangue apenas para si mesmo e não para os outros órgãos, sistemas, não para todo o corpo. Seria absurdo pensar que isso pudesse acontecer, porque não acontece. Todos os órgãos, mesmo na sua inconsciência, sabem que existem, que a sua razão de ser é fazer circular os benefícios que ele ofere, até porque dessa circulação ele também recebe benefícios dos outros órgãos. A circulação, a cooperação, o serviço mútuo, ele é inerente à atuação dos órgãos e deveria ser também inerente à nossa posição no mundo, mas não é. Infelizmente, nós somos esses órgãos absurdos que trabalham para si mesmos, excluindo, dispensando a possibilidade de servirem aos outros. Queremos ser servidos pelos outros, mas não queremos servir aos outros. Um completo absurdo, não é verdade? É essa reflexão que vem do capítulo 20, que diz, capítulo 20, que diz o dilema do amor e da dor. Aqui, o dilema do amor e da dor. Aqui, achei. Esse dilema deve ser destrinchado por nós. Por que nós continuamos imaginando uma pessoa que demorou muito tempo para fazer uma dívida e nem bem tendo pago essa dívida já faz outras e gigantescas e desnecessárias? É muito difícil de entender isso. Como pode que nós, tendo que nos sacrificar para limpar as sujeiras que nós fizemos em outras vidas ou no passado recente, ainda irresponsavelmente, sem consciência nenhuma, absurdamente pratiquemos atos que vão nos acarretar dívidas ainda maiores no futuro? Por que isso? Como assim? Nesse capítulo, nós lemos assim: não importa o que fizermos, o que sentirmos ou como pensarmos, somos e seremos sempre um só corpo. Mesmo que a gente negue, a gente será sempre, só poderemos ser o que somos, um só corpo. Diz Jesus: meu Pai e eu somos um, e todos nós somos células de um mesmo corpo, o universo, somos membros de uma mesma família, onde o Pai é Deus. Não é? A falta e o sofrimento do outro serão sempre nossos. Só poderemos viver o amor que tanto queremos se ele for nutrido, distribuído e circulado por todo o corpo. Todo bem que quisermos só para nós será, na verdade, um mal. Só haverá bem verdadeiro quando for para todos. Será que vai demorar muito para a gente ter essa consciência? Que o aparente bem que nós queiramos exclusivamente para nós é, na verdade, um mal. Mas que a dor,
quando suportada em benefício geral, será um maravilhoso bem, antes de tudo para nós mesmos. Porque foi isso que fizeram os santos, foi isso que fizeram as grandes almas, se submeteram a dores em benefício da humanidade toda e com isso se elevaram grandemente. Como nesse nosso símbolo, já trazido aqui, da mãe, que aceita a dor de um novo parto, vislumbrando, tendo a certeza de um benefício enorme para ela mesma. Mesmo que isso cause apreensões, angústias, sacrifícios, ela assim decide. E nós, quando teremos essa maturidade de sermos mães, pais, irmãos de toda a humanidade, de nos dispormos ao sacrifício pelo outro, não apenas em benefício desse outro, mas em benefício de nós mesmos, porque o serviço, disse Jesus, é a grande ferramenta de evolução. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem é o maravilhoso caminho para o amor. Não é maravilhoso isso? Não é fantástico? Todo amor exclusivo será egoísmo e gerará dor. O único amor verdadeiro é o amor universal e incondicional. Pensemos, amigos, sobre a dor, estudemos a dor que temos vivido, estudemos o amor que temos praticado e o amor que um dia alcançaremos, já em uma humanidade, mundo de regeneração, não mais expiação e provas, numa humanidade regenerada, não haverá mais a dor da expiação. Vejam só, não haverá mais essas doenças, esses crimes, essas violências de todo tipo. De uma classe social sobre a outra, de uma religião sobre a outra, a exploração de uns sobre os outros, nada mais disso haverá. É quase um paraíso, não é verdade? É verdade. Pois esse paraíso começa com a nossa decisão. Decida-se agora por todos os caminhos que forem do amor. Decida-se agora por servir aos necessitados, aos carentes que estão à sua volta. Porque só assim, servindo com boa vontade, servindo com fraternidade, é que nós nos habilitaremos ao mundo de regeneração, ao mundo onde haverá muito menos dor, nenhuma dor mais de expiação, apenas alguma dor de provas e alguma dor da missão. Mais cedo ou mais tarde alcançaremos isso. Se for mais tarde, ainda nos autodestinaremos a mais expiações, a mais dores. Se for mais cedo, viveremos com muito menos dor, com muito mais alegria, com muito mais boa vontade e serviço. Que assim seja com todos nós que estamos aqui ouvindo e transbordando esses nossos votos de lucidez, esses nossos votos de boa vontade para o serviço mútuo, para a cooperação e para a fraternidade, que agora nós repassamos para todos os nossos companheiros da Terra. E que amanhã, ou a partir de hoje mesmo, nós já comecemos a praticar o bem através do serviço. Porque o serviço incondicional é o grande caminho para o amor incondicional. Um grande abraço. Um prazer aprender com vocês, amigos e amigas.
tenhamos essa boa vontade, essa alegria do serviço, a alegria de ser úteis. Nós já praticamos isso, já vivemos isso. Vivamos cada vez mais essa grande e significativa alegria de sermos úteis. Quem nunca viveu isso ajudando alguém? Ajudemos mais, sirvamos mais em Jesus, com Jesus. Um grande abraço, prazer estar com vocês. Amanhã a gente se vê novamente, se tudo der certo. Até amanhã!